Aleluia. Eu fico muito feliz de estar aqui. O Pena foi uma igreja que me ensinou muito. E o pastor da igreja de vocês é também meu amigo. E nós precisamos sempre ter alguém para nos ajudar. A amizade é muito importante. Você concorda ou não? Sim. Amizades boas são importantes. E às vezes as ruins também te ensinam em quem você não deve confiar. Mas é bom ter amizade. Eliseu tinha Elias, né? Que amigo! Que amigo que Eliseu arrumou, Elias. A gente precisa sempre de uma amizade que coloca destino na nossa vida, que nos aconselha. E o amigo não é aquele que concorda com você, não é aquele que fala, não, você está no teu coração, está tudo certo. Não, amigo não é o que bate nas costas. Amigo é o que bate na alma. É o que diz, não, está errado, você tem que corrigir. Não, você está indo para o lado errado, você tem que fazer isso aqui. A função do verdadeiro amigo, na verdade, é mais te chatear do que te fazer feliz, porque a gente mais erra do que acerta. E a gente precisa ser direcionado. Então, se você tem um amigo aí, levanta a mão, um bom amigo que te coloca no caminho de Deus, glorifica a Deus pela vida dele, glorifica a Deus, fala, Deus, obrigado por esse amigo, obrigado. Se ele estiver do teu lado aí, dá um pedala Robinho nele, fala, Deus abençoe a tua vida. E é muito bom pregar aqui uma semana doida, né, irmãos? Essa semana foi maluca, uma semana que o Corinthians ganha do Palmeiras numa final, uma semana que está tudo errado. Olha o irmão aqui, ó. E o pastor ainda veio ontem com a camisa, um símbolo do Corinthians aqui para me afrontar, mas está tudo certo. Eu já perdoei ele, está chegando a ceia. Eu vou vir ceiar com você, trocar o cálice. Deus é bom demais. Feche seus olhos. Jesus, é muito bom estar em tua casa. É muito bom estar em congregação, Pai. Estar, ó Pai, uns com os outros, Deus. Ah, Jesus, como é bom chegar em tua casa e sem nós percebermos. Nós olharmos para o nosso irmão sem saber, na verdade, às vezes como foi a semana dele, e falar a paz do Senhor. Muitas vezes nós falamos isso por um hábito, por um costume, mas nós não percebemos que nós estamos falando de uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz, ó Pai amado, que ao nós entrarmos nesse lugar aqui, ó Pai, nós vamos estar cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Porque eu nunca vi o Senhor reunir um povo para despedi-los de mãos vazias. Então o meu pedido, ó Pai amado, ao mesmo tempo humilde, ao mesmo tempo ousado, Jesus, nesta manhã, que o Senhor possa entrar nesses corações que estão aqui nesta manhã, Pai, e que eles possam sair daqui, ó Pai amado, entendendo a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra foi feita para ser entendida, não é para a gente gostar, é para a gente entender, porque se a gente sai daqui e fala, eu não gostei da palavra, ou eu gostei, o gostei e não gostei é sentimento, e sentimento e emoções são passageiras, mas aquilo que você entende se torna conhecimento, e conhecimento ninguém consegue roubar de você. Se você semeia uma semente, sem entendimento e sem conhecimento, o inimigo vem e toma, ele rouba e leva embora. Se você semeia com emoção, se você semeia apenas por euforia, existe uma música que diz, né, eu não quero só me emocionar, eu não quero estar aqui só sentir um arrepio que é do corpo humano, e a música tem esse poder de arrepiar, mas quando você está em um lugar como esse, uma casa de adoração como essa, é muito mais do que arrepio, é uma transformação, e quando você entende isso, você sai daqui completamente de fato transformado. Rafael, mas se Deus me transforma em um culto, por que eu preciso estar na casa dele todos os dias? Porque é impossível ser transformado por ele e não querer servi-lo. É impossível cruzar o caminho de Jesus e não querer fazer algo em amor por ele. Se você serve nessa igreja aqui, você não serve porque o pastor manda, você serve porque você ama a Cristo acima de todas as coisas, e ama o seu próximo como a ti mesmo. É por isso que você precisa se conhecer e se amar. Se você não ama você, você não consegue amar quem está do teu lado. E para você se conhecer, você tem que conhecer primeiro Jesus. Jesus começa a dizer para os discípulos, quem dizem por aí quem eu sou? Aí Pedro diz, você é Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele diz quem Jesus era, Jesus olha para ele, você é Pedro, você é Cefas, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. É quando você descobre quem Deus é quando você tem a revelação de quem Jesus é que você conhece quem você realmente é.
Então eu ouso dizer que você veio aqui não para ver um grupo de louvor, não para escutar talvez essa palavra mais simples, mas você veio aqui para conhecer Ele, para depois Ele dizer quem você é de verdade. Porque a nossa vida é difícil, irmãos, entre altos e baixos. Ou você só vive na parte da montanha russa que está por cima. Se você só vive bem, me avisa, passa o endereço da tua casa que eu preciso ser teu amigo. Agora, se tua vida é uma montanha russa, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa dele. E são nos momentos de queda e nos momentos de baixa que o Espírito Santo mais forja a nossa alma e o nosso coração. São nos momentos mais difíceis da nossa vida é que nós somos realmente forjados. Rafael, mas onde está escrito isso na Bíblia? Na Bíblia inteira, irmão. A história de Davi, a história de José, a história do próprio Cristo Jesus, que no Getsemane olhou para os céus e disse: Pai, se for possível, aparta-te de mim esse cálice. Mas aí vem o segredo da nossa vida: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não é tempo de nós vivermos para a nossa vontade, é tempo de nós vivermos para a vontade do nosso Pai. E quando nós vivemos na vontade dEle, nós encontramos de fato aquilo que nós realmente precisamos. Porque na vida, nós estamos correndo atrás daquilo que nós achamos que nós temos necessidade, ou através das nossas necessidades. A Bíblia vai dizer que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos pelas nossas próprias necessidades. Mas quando nós pedimos por um propósito, assim como Ana fez, que quando entrou no templo, começou a chorar tanto, que o profeta olhou para ela e falou: você está bêbada, mulher? O que você está fazendo aqui? Ela falou: não, eu estou amargurada. Ana mudou o pedido dela, ela recebeu a bênção. Antes ela orava por um filho, depois ela começou a orar por alguém que mudaria o mundo, que mudaria aquele lugar onde ela estava, que mudaria aquela geração. Será que nós estamos orando da maneira certa? Será que nós estamos orando só para Deus nos abençoar, abençoar a nossa casa, abençoar o nosso lar? Eu costumo dizer que os céus, ele trabalha no coletivo, porque quando Deus fez você, Ele fez no coletivo, Ele fez no plural. Quando Ele olhou para você quando era barro, Ele disse: façamos. Ele não fez sozinho. Ele ensinou uma oração para nós: o Pai é nosso, o pão é nosso. É tudo no plural. Se o Pai é nosso e o pão é nosso, o pecado também é nosso. Rafael, como assim? Foi ele que pecou? Não. Quando um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Eu estou vendo muitas igrejas esse ano. O que Deus tem colocado em meu coração é que Deus está removendo coisas para promover outras. Então você vê muitos pastores caindo em pecado, saindo das igrejas, e muita gente apontando, é culpa do pastor. Não, é culpa do corpo. Nunca é culpa de um homem quando se trata da casa de Deus. Sempre é culpa do corpo. Se você olha o teu irmão padecer, se você olha ele e julga: ó, pecou, olha lá, está fazendo coisa errada. Não, você tem que orar por ele. Porque às vezes é a perna que carrega a igreja que está pecando, e você vai ter problema. Mas essa manhã é uma manhã profética. Olha, 2 crentes aqui. Até o corintiano está crente, irmão. Brincadeira, irmão, tamo junto. É nóis. É uma noite profética, é uma noite onde você vai sair daqui transformado, se você conseguir entender essa palavra. Nós vamos falar lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. É uma história bem conhecida, ou talvez não. E para falar de profético, a gente precisa falar de perda, de choro, de lágrima e de todo o resto. Porque a profecia vem quando as coisas estão fora do lugar. A profecia vem para melhorar a estrutura. 2 Reis, capítulo 7. Todos encontraram? Não precisa ficar em pé, não. Reverência não é se colocar em pé. Reverência é estar com o seu coração conectado ao coração de Deus. Todos encontraram? Amém? 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu. Irmãos, eu gosto muito de Eliseu e de Elias. Parece uma dupla, né? Se tivesse um dia, eles iam ser um bom cantor, né? Elias, Eliseu, sobe aí. Só ia cantar nos Gideões.
Eu gosto muito. A Bíblia diz que uma vez Elias, olha só, antes de nós entrarmos na palavra, Elias, ele correu mais que os carros e que a cavalaria do rei Acabe. É uma loucura isso aqui. Mais de 30 quilômetros de Carmelo até Jezreel. Elias, ele tira a capa, amarra no cinto e começa a andar. 30 km. Já é difícil andar 5, né? 30 km ele andou. E ele chega primeiro em Jezreel do que a cavalaria. Homens com cavalos. E o que acontece? Quando Elias tira a capa, que simboliza a unção, ele amarra no cinto, que simboliza a verdade. A Bíblia diz lá em Efésios 6, as armaduras, o cinto significa o quê? Cinto da ver? Elias tira a unção, amarra no cinto e começa a andar. Coisas incríveis. Sabe aquelas coisas maiores ainda que nós faríamos? Começa a acontecer na nossa vida quando nós amarramos a nossa unção na nossa verdade. A gente começa a correr e andar mais do que qualquer pessoa. A gente começa a vencer. A gente começa a buscar. A gente começa a fazer coisas incríveis. Todo mundo naquela cidade, o rei Acabe olhou e falou: mas como é possível um homem a pé chegar primeiro do que cavalos? É possível quando a nossa unção está ligada à nossa verdade. Onde está ligada, onde está amarrada a tua unção? Onde está amarrado aquilo que Deus colocou sobre a sua vida? Precisa estar amarrado na verdade. Eliseu responde, vamos lá? Escute o que o Senhor diz: amanhã a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas dos céus e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu responde: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Irmãos, quando esse ajudante pessoal do rei diz, mesmo se o Senhor Deus abrisse as janelas dos céus, ele está duvidando. Nunca tenha um conselheiro do teu lado que não tenha fé. Às vezes você fala: não, é uma pessoa boa, me aconselha. Esse rapaz era o ajudante, era o conselheiro do rei. Era o conselheiro. Era aquela pessoa que quando ele estava em dúvida, ele buscava nele. Aí quando o profeta diz uma palavra, porque a função do profeta nessa época era que quando as coisas estivessem difíceis ali no meio, Deus sempre levantava um profeta e com uma palavra, e o profeta que ouvia a voz de Deus, com uma palavra, ele conseguiria mudar todo o ambiente. Ele conseguiria mudar toda a situação do lugar. E essa era a função de Eliseu neste lugar. Eliseu veio para mudar as coisas de lugar. Ele veio para fazer com que a palavra de Deus realmente fosse uma voz forte naquele lugar. É por isso que antes eu falava, pastor Fabrício, eu gosto muito de pregar, eu quero ser um pregador. Eu parei de querer ser um pregador há muito tempo, eu quero ser agora só uma voz. Porque às vezes o pregador fala aquilo que ele quer e a voz só fala aquilo que o pai sopra. Então, Eliseu era uma voz para aquela cidade, era a voz do pai para aquele lugar. E para você entender o contexto dessa história, esse pessoal eles estavam cercados em Samaria, o povo de Israel, o povo de Deus. E o exército sírio, eles cercaram aquela cidade, e não entrava mais nada, e não saía mais nada. E aquele povo lá dentro, ele começou a padecer. O saneamento básico, as discussões aumentaram, tudo começou a ficar pior. Porque quando o inimigo nos cerca, ele faz com que algumas coisas piorem na nossa vida. Mas a gente vai ver que sempre vai levantar um profeta de Deus para falar: esse não é o teu fim, esse é apenas os meios que Deus está usando para te fazer mais forte. Então quando você olha essa cidade cercada, e se você lê o capítulo 6, eu acho incrível o capítulo 6, onde o rei ele começa a montar algumas estratégias para poder matar o povo. Mas Eliseu, ele escuta de Deus antes, e ele fala para o exército de Israel: olha rei, é o seguinte, não vai por ali que eles querem te matar, não vai por ali que eles querem te pegar, não vai por ali senão vai dar ruim. Quando a gente aprende a escutar a voz de Deus, ele começa a direcionar a gente nos lugares corretos, irmãos.
E é só quando nós escutamos a voz de Deus que nós não cometemos todos os erros. O nosso corpo é pecado, a nossa mente é pecado. Se tem algo que salva em nós é o nosso espírito, e só que ele só salva quando a gente está próximo àquele que o criou. E você não pode viver afastado do seu Criador. Assim como o peixe, se você tirar ele da água, o que acontece? Ele morre. Se você tira uma árvore do chão, ela morre. Da terra, ela morre. Assim é você, se você se desliga do teu Criador, você morre. Rafael, mas você está falando de uma morte física? Não. Existem coisas piores do que uma morte física. A morte espiritual. Quando você entra em um lugar como esse, um culto como esse, você não consegue mais sentir aquilo que você sentia. Quando você vai morrendo aos poucos, você não vai percebendo que você já se afastou de Deus. E aí às vezes nós estamos como um Sansão, achando que ainda somos fortes, mas nem percebemos que o Espírito Santo já se retirou de nós. Aí nós ficamos como o Saul, que foi um dos reis levantados por Deus, e Samuel chorava. Esse Samuel que nós falamos sobre Ana, ele chorava falando, mas meu Deus, o Senhor mandou eu levantar esse homem. Deus manda levantar o homem, e ele sim, ele dá governo, ele dá unção. E lembrando que Deus não dá título para homens, Deus dá unção. Na Babilônia, quem tinha o título era Nabucodonosor, mas quem tinha unção era Daniel. Então o que importa não são os títulos, mas aquilo que você carrega de Deus. Então nós temos que perceber e entender a voz de Deus para a nossa vida. Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? Onde o Senhor quer que eu esteja, Jesus? Será que eu vou por esse lado? Será que eu vou por aquele lado? O pastor Fabrício, se eu não me engano, falou isso ontem aqui. Será que eu compro isso? Será que eu não compro? Ah, mas Deus tem a ver com o que eu compro ou não compro? Depende da tua intimidade com Ele. Se Ele for um teu amigo íntimo, Ele vai falar assim, Ele vai te direcionar assim. A gente perde tempo mais tentando entender o que é certo e errado. A gente deveria usar o nosso tempo tentando entender o que é santo e o que não é santo. Porque aquele que é santo não precisa saber se é certo ou errado, ele é santo. Ele está com Deus, ele vive com Deus, ele caminha com Deus. Então esse povo, o que aconteceu? Ele estava preso. E se você lê o versículo 6, o capítulo 6 inteiro, você fica chocado. Porque o rei Jorão, ele estava andando, que era o rei dessa época, ele estava andando no palácio, pensando o que fazer. O que eu faço? O que eu faço? Ele estava pensando, eu vou mandar matar esse profeta, que nós estamos passando por uma situação difícil, ele ainda não falou nada. A nossa vida é mais ou menos assim. Nós estamos passando por algumas dificuldades, por alguns momentos ruins. Às vezes não dá vontade de falar para Deus, Jesus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que eu estou padecendo? Ou quando que o Senhor vai agir? Quando que o Senhor vai começar a fazer algo na minha vida? Será que só eu que falei isso? Só eu, meu Deus, me perdoa, Jesus. As coisas não estão indo conforme o planejado, Jesus. Não estão funcionando como planejado, eu planejei isso aqui, ei. Deus não se importa com a tua agenda, Ele tem a agenda dEle. Ele não vai chegar na hora que você está marcando no teu relógio. Ele não vai chegar da forma que você imagina que Ele chegue. A Bíblia diz que existia um povo que eles estavam caminhando no deserto. E eles começaram a clamar por chuva, porque fazia muito tempo que não chovia naquele lugar. Clamando por chuva, clamando por chuva, clamando por chuva. Aí Deus dá ordem para um homem, começa a construir poços. Ele estava esperando água para matar a sede. E no meio do deserto a água pode vir por onde? Logicamente, vai chover. Vai chover, a gente vai encher aqui os baldinhos, vai tomar água, está tudo certo. Aí Deus manda um homem cavar covas no chão, poços. Ele começou a cavar os poços. O povo olhando para cima, esperando a água cair, e o poço enchendo de água. A gente olhando para cima, esperando a bênção de Deus chegar. A bênção de Deus chega de uma forma diferente daquilo que nós imaginamos. É completamente ao contrário. É às vezes no seu pior dia,
no seu pior momento, em que você está olhando para cima, esperando não vai chover bênção sobre mim, as coisas não vão acontecer, Jesus. Só que você não está percebendo que os seus pés já estão ficando molhados, você não está percebendo que os seus joelhos já estão ficando molhados, aquelas águas que batem nos pés, que batem nos joelhos, nos artelhos, daqui a pouco você está sendo inundado e ainda olhando para cima, esperando, Deus, aonde vai acontecer, de qual forma vai acontecer, e você não consegue aproveitar as águas frescas que já estão tomando o teu corpo, as águas frescas que já estão refrigerando a tua alma. E eu preciso de água aqui, olha só. Se aqui tivesse, né? Achei engraçado que quando os meninos estavam arrumando a porta ali, o Fabrício, vamos dar um jeito, colocar essa porta e arrumar essa porta. O Espírito Santo ministrando no meu coração, pastor Fabrício. Às vezes a gente está preocupado com a porta, sendo que Jesus já abriu as janelas. O Espírito Santo me falou ali, eu vim sentar, eu falei, Espírito Santo, o senhor é engraçado demais. Rafael, mas você está falando em janela, você está usando algo natural, e agora falando de algo sobrenatural, sim, porque estar na casa de Deus é isso, é transformar as coisas naturais nas sobrenaturais, é isso que nós precisamos, irmãos, é isso que nós precisamos. Olha só, você ficaria escandalizado, a mulher viu o rei lá em cima, ela falou, ô rei, você não está vendo a situação do povo? Não, você não vai fazer nada. Porque as pessoas sempre esperam uma atitude de um líder. Se você é líder, você não pode ficar calado em meio às dificuldades. As pessoas sempre vão cobrar de você uma atitude. Só que você não pode falar aquilo que vem na tua mente. Você precisa entender aquilo que primeiro é discernido no teu coração. E olha só, a mulher cobrando do rei. Ei, você não vai... Olha o que ela fala. Ontem eu conversei com as minhas amigas, a fome era tão grande, ontem eu conversei com as minhas amigas, ó minha mãe, minha obreira, minha mãe, obrigado mãe, ela que fez eu com essa testinha aqui, agora ela cuida, deixa derreter, deixa vir chuva, obrigado. E ela estava olhando e ela falou, ontem eu combinei com as minhas amigas, que nós íamos matar, está na Bíblia irmão, lê. 2 Reis capítulo 6, eu combinei com as minhas amigas, que a fome era tanta, que ontem eu ia matar meu filho para nós comermos, e hoje ela mataria o dela, mas ela não cumpriu com a palavra, ela falando para o rei, olha o estado da fome que esse povo estava, 2 Reis capítulo 6, leia lá, uma mãe falou o seguinte, a fome é tão grande nesse lugar, que nós estamos combinando, qual filho nós vamos matar para matar a nossa fome, sabe por que a nossa fome hoje não é tão escandalosa assim? Porque lá em João 3,16, Deus enviou o seu filho, Ele olhou para o seu filho e falou, esse povo tem uma fome que eles nem sabem do que é, mas eu vou mandar matar o meu filho, assim como essa mulher fez, eu vou sacrificar o meu filho, o meu único filho, que depois se torna o primogênito, eu vou sacrificar ele para matar a sede e uma fome desse povo. A Bíblia diz que nos últimos dias, nós não estamos vivendo ainda nos últimos dias, o povo de Deus, o povo de Israel, aqueles que vieram da descendência de Abraão, sentirão fome e sede, mas é fome e sede da palavra de Deus. Na pandemia você viu, o pessoal doido, abastecendo o carro, indo no mercado, abastecendo os armários, a despensa. Será que o mundo vai acabar agora? O que vai acontecer? A pandemia trouxe coisas ruins, abalou a nossa mente, abalou o nosso espírito. As pessoas estavam estocando comida, estavam passando de semana em semana no posto, aí se acabar a gasolina, e agora o que eu vou fazer? As coisas estão piorando, vai chegar um tempo em que as pessoas vão olhar uma para as outras, aonde tem alguém falando da palavra de Deus, aonde tem uma porta da igreja aberta, eu quero escutar, eu preciso escutar. É essa fome e sede que vai acontecer daqui a uns tempos, irmãos, onde já acontece em alguns países, em que pregadores estão sendo mortos, sacrificados, por pregar a palavra de Deus, e nós estamos aqui no Brasil, nós podemos cantar, nós podemos levantar as nossas mãos, e nós podemos adorar, e às vezes nós viemos de um culto como esse, nós queremos a glória de Deus, mas nós ficamos com a nossa boca fechada. Rafael, mas que palavra dura,
Mas antes de falar com você, falou primeiro comigo. Quantas vezes eu vi um culto como esse e fiquei assim, eu não estou muito bem hoje não. Porque nós achamos que Deus tem compromisso com a nossa carência. Ele não tem compromisso com a nossa carência porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. As pessoas podem olhar para você e falar, coitado, né? Olha que dó. Deus não sente dó de nós, porque Ele sabe o que Ele criou e o que Ele soprou dentro de nós. Ele sabe que se você se levantar, ninguém te segura. Ele sabe que se você começar a orar pela tua família, não vai ter divórcio. Ele sabe que se você orar pelos teus filhos, ele vai sair lá do mundo das drogas. Deus sabe que se você se levantar, ou se você dobrar os teus joelhos, as coisas vão começar a acontecer na tua casa. É por isso que Ele não tem dó de você, é por isso que Ele não olha, coitadinho. Ele sabe quem Ele fez, e quem Ele soprou dentro de ti, e é o Espírito Santo que é capaz de mudar as estruturas. Eu não sei o que você está vivendo dentro da tua casa, eu não sei a fome e a sede que você está passando. Esse povo aqui estava passando uma fome. Eu quero te falar de uma fome espiritual, onde você está ali no meio dos seus amigos, da tua vida, do teu trabalho. Parece que o exército sírio está cercando você, não tem para onde ir, o alimento não chega. E a culpa do alimento chegar não é do pastor. Quantas histórias nós já vimos na Bíblia, até mesmo o profeta Eliseu. Aquela mulher, aquela viúva, ela tinha só um pouquinho de azeite, ela tinha um pouquinho de farinha. Quando o profeta chegou, ela falou ainda, faz um pão para mim, faz o que eu quero comer. Ela falou, mas profeta, será que Deus não te falou? Se eu tivesse no lugar dessa mulher, eu ia falar desse jeito. Você não está escutando Deus, você não sabe? Que não tem nada lá dentro de casa. Mas o que ela não sabia é que é o pouco que você tem é necessário para Deus fazer muito na tua vida. É o pouco que você tem dentro de casa. A ordem foi para ela foi assim, começa a trazer as tigelas, vamos falar desse jeito aqui. Começa a trazer as tigelas, começa a trazer os potes aí, começa a trazer. Enquanto tiver pote, vai ter azeite. Eu entendo que a provisão de Deus não depende de Deus, porque Ele sempre está pronto. A provisão de Deus depende da gente. É uma atitude nossa que pode mudar a nossa história, a nossa vida. É uma atitude nossa que pode transformar o nosso interior. É uma atitude nossa. Olha a situação desse povo. Aí o rei fala, quer saber? Ficou escandalizado. Quando eu li, eu fiquei escandalizado. Quando você escutou, você ficou escandalizado. E lá eles ficaram escandalizados. Como assim? Eu vou mandar matar o profeta. Mal ele sabia que Deus já tinha avisado. Opa, está vindo um homem me matar. O Espírito Santo é um alerta para aqueles que o temem. Ele falou, não deixa ele entrar não, porque depois vai vir o rei. Eu quero falar com o rei. Eu quero falar com o líder. Um líder desesperado usa estratégias humanas para tentar resolver um problema sobrenatural. Agora, um líder que tem fé em Deus usa estratégias sobrenaturais para resolver problemas naturais. Sabe o que eu acho mais incrível também lá no capítulo 6? É que todo o ataque do governo sírio, Elias estava sabendo antes. Aí esse mesmo conselheiro que falou para o rei lá, só se Deus abrir a janela dos céus para esse milagre acontecer, foi o mesmo que falou assim, o rei falou para ele assim, presta atenção, o rei falou para ele assim, como que eu monto as estratégias aqui, e eu vou para guerrear, tentar matar esses israelitas, e eu não consigo, quem que será? Tem alguém no meio de nós que está levando informação. Aí o ajudante do rei falou, não, é um tal de Eliseu. Eu ouso dizer ainda, que aquilo que o senhor faz dentro do quarto do Senhor, Deus fala para ele lá. As estratégias do inimigo, para derrubar a sua vida, Deus soprará nos teus ouvidos, para que você esteja pronto para vencê-las. Para que você esteja pronto para batalhar por elas. E aí chega essa parte, porque o rei vai cobrar dele, ele fala, calma aí rei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida.
O profeta se levanta e fala: peraí, eu tenho uma palavra de Deus. Amanhã, nesse mesmo horário, as coisas vão começar a mudar por este lugar. Aí o rei acreditou, voltou para casa. Aí chega nessa parte que nós lemos. O que eu acho mais incrível nesta palavra, esse homem falando de janelas, pastor Fabrício. Em Malaquias 3,10 fala sobre janelas. Você falou uma palavra de oferta, eu tenho outra aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em sua casa. E depois, se quiser, fazei prova de mim, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre a tua despensa. Janela. Eu achei incrível ele falar de janela. Ele olhar e falar: mas como assim? Nem se Deus abrisse as janelas, como assim? Sabe o que é incrível? Bill Gates. Quem conhece Bill Gates? Conhece? Já viu falar, né? Sabia que você estava meio velhinho já, a idade ultrapassada. Ele criou a Microsoft. E ele ficou rico, Gabi, fazendo o quê? Um sistema que conseguia abrir várias janelas ao mesmo tempo. Deus chama Noé, olha, o coração de Noé é um homem justo. Se você for justo diante de Deus, Deus vai confiar em você grandes coisas, tá? Deus olha para Noé e fala: esse homem é justo. Noé começa a construir a arca. Mas ele diz: deixa uma janela. Deixa uma janela aberta. Porque janela é espiritual na Bíblia. A Bíblia fala de porta, a Bíblia fala de janela, mas quando toca em janela, a gente está falando de algo espiritual. A gente está falando de transição natural para o espiritual, a gente está falando de futuro. A gente está falando de algo novo. Quantas vezes você já saiu da tua casa e deixou a janela aberta? Hoje não vai chover, não. Quem já passou por isso? Hoje não vai chover. Quando chegou em casa, entrou água para a janela, deixei aberto. Ninguém deixa a porta aberta. Mas às vezes a gente deixa a janela. Às vezes eu comento com a minha esposa: eu queria morar em um andar mais alto, né? Lá no apartamento, no prédio. Para a gente olhar para a janela e ver uma vista bonita. Janela significa você olhar por outra dimensão. Quando ela está fechada, você só vê o fim. Mas quando você abre a janela, você pode ver o futuro. É por isso que Deus fala para Noé: deixa uma janela aberta. Porque Ele queria dar esperança para Noé. Ele queria dar esperança para Noé, porque quando Noé abrisse a janela, ele falou: hoje eu estou vendo água, mas daqui a pouco eu vou ver um povo. Deus deixa a janela aberta, para mostrar para você aquilo que você não consegue ver com as janelas fechadas. Aí esse homem vem me dizer: nem se Deus abrir as janelas dos céus. Rafael, eu não estou entendendo nada desse papo de janela, você é marceneiro? Eu não, mas eu conheço alguém que foi. Ele trabalhou desde pequenininho na casa do pai. O nome do pai era José, da mãe era Maria. Eu acho que ele lixava uns móveis, ele fazia muito bem esses móveis aqui, pastor. Mas ele tinha uma outra missão, ele foi crescendo. Aí ele começou a fazer uns milagres por aí, algumas coisas. E hoje você está aqui por causa dele, se chama Jesus Cristo. Ele entendia de janela. É por isso que quando a gente fala de janela, ele fala: verdade. Eu já fiz, eu sei como que é. Deixa eu abrir a janela na casa desse, deixa eu abrir a janela na casa daquele, deixa eu abrir na casa dela. Eu estou vendo ela orar. Ei, irmãos, Daniel, ele estava lá na Babilônia, e lá ele era escravo, mas quando ele abria a janela que mirava Jerusalém, ele fala: aqui eu sou escravo, mas de Jerusalém eu sou profeta. Deus vai começar a abrir algumas janelas na sua vida, algumas janelas aonde você não tem, algumas janelas aonde você não viu, para Ele começar a mostrar o futuro que Ele tem para a tua história. Mas você precisa crer, você precisa entender. A gente parou de contemplar o belo, não o belo da Graciane. O belo de Deus. Se você falar com os mais antigos, você vai ver que eles ficavam na janela só assim, ó, olhando as coisas com capinha aqui, né? Que dia bom, contemplando a obra, contemplando a criação. A Bíblia diz: se você não louvar, a criação de Deus vai louvar, porque toda a criação espera a volta dele. Aí você olha as árvores se mexendo, louvando a Deus e adorando a Deus.
Elas fazem assim quando o vento bate. A gente entra na igreja, a gente não faz assim, a gente faz assim. Mas as árvores estão lá fora com o vento. Elas estão adorando o Criador delas. Elas têm noção de quem fez, de quem criou, elas têm noção. A Bíblia diz, se vocês não clamarem, eu vou fazer com que as pedras clamem. Pedra tem boca? Não tem. Mas você tem, você pode clamar, você pode adorar. Em um culto como esse, irmão, não precisava ter ninguém aqui. Tem aqui na quarta-feira a casa de oração, não tem? A casa de oração vem aqui, o pastor Fabrício diz, a gente liga uma caixinha aqui, e você começa a orar daí, e você ora, e você não consegue ver, mas existe uma janela aberta para lá, uma janela aberta para cá, uma janela aberta na tua família. Ei, quantas pessoas você está orando há tanto tempo, para trazer para a casa de Deus, e elas nunca vieram? Eu quero profetizar nessa noite, assim como profetizou Eliseu, dizendo, essas pessoas irão perceber a luz que vai entrar pela janela, e vão começar a sentir algo diferente de Deus. Quando a casa está escura, e não tem luz, existe uma forma fácil de trazer luz para dentro de casa, é quando você abre a janela. Às vezes você vem um culto como esse, fala, que esse piá está suando lá em cima e gritando, não estou entendendo nada. É porque às vezes, a porta do teu coração, as janelas estão todas fechadas. Você precisa abrir a janela para começar a ver a luz de Deus dentro de você. E olha só que incrível a continuação dessa história, eu já vou acabar. A Bíblia diz que existiam 4 leprosos ao redor dessa cidade. Quem tinha lepra não ficava dentro da cidade, ficava fora da cidade. Quem tinha algum problema não ficava dentro da cidade, porque eles acreditavam que seria alguma maldição, algum pecado, eles botavam para fora. Aqui o defeituoso não fica, vai para fora. Colocava ele lá fora, eles estavam lá, os 4 sentados. Sabe que às vezes eu chego na igreja, não sei se você já passou por isso, eu já falei, nossa, eu estou sentindo um negócio diferente hoje, está bom hoje, né? Ou às vezes você chega na igreja e fala, nossa, não sei, não consegui sentir nada hoje. Parece que as coisas não foram. É uma impressão do Espírito Santo no teu espírito, fazendo com que você sinta coisas. Nem todo sentimento de tristeza é por algo ruim. Às vezes Deus coloca um sentimento de tristeza dentro de você, para você sair da tua zona de conforto. Não é o diabo, às vezes você fala, repreendido, diabo, eu estou triste, sai daqui, Satanás. Não, é Deus que colocou um sentimento de tristeza em você, para você começar a se perguntar, mas o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Espera aí, eu não sou triste não, eu sou feliz. 4 leprosos estavam à porta da cidade. E eles estavam ali por longos e longos anos. Eles iriam morrer. O destino deles era esse, é ficar ali e morrer, ou fazer alguma coisa e morrer. Aí a Bíblia diz que eles estavam sentados e um olha para o outro e fala, sabe que eu imagino que um deles sentiu uma impressão do Espírito, um deles sentiu algo de Deus, aqueles que eram rejeitados lá fora, aqueles que estavam para o lado de fora da porta, mas estavam sendo abençoados pela janela, eles sentiram algo de Deus, eles começaram a falar assim, ei, o que você acha da gente ir lá no território dos sírios, tentar pegar alguma coisa para a gente comer? A gente está sem nada para comer. O que você acha da gente ir lá? Um olhou para o outro e falou, rapaz, se a gente vai morrer aqui, se a gente chega lá e eles matam a gente vai morrer de qualquer jeito, então vamos lá. Quando tem uma janela apontada para você, você cria coragem de onde não tem, para fazer aquilo que ninguém imagina que você faria. Eles se levantaram e foram dali. Imagina o estado emocional desses leprosos. As pessoas passavam e cuspiam neles. Eles eram rejeitados. Como você explica um cara em uma decadência emocional dessa, se levantar com uma atitude de coragem, se não uma janela aberta nos céus? E eles começaram a ir para cima do acampamento dos sírios. Eles estavam acampados lá em volta. Eles começaram a ir. Eles começaram a ir andar. Aí a palavra de Deus diz que um dos líderes sírios começa a escutar passos. Não eram passos de um homem. Quantos leprosos eram? Fala para mim quantos leprosos eram. Eles não escutavam passos de um leproso.
A banda vai vir comigo agora. Eles não escutavam de um homem. Eles não escutaram passos de 2 homens. Eles não escutaram passos de 3 homens. Eles não escutaram passos de 4 homens. Espera aí, mas eram 5 homens, eram 6 homens. A Bíblia diz que eles começaram a escutar uma cavalaria, barulhos de roda e barulhos de cavalo. Eles começaram a temer, dizendo: meu Deus, eles estão vindo nos atacar. Eles estão vindo aqui, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. 4 leprosos que se levantavam com coragem começaram a andar, mas junto deles o exército do Deus vivo, o exército do Deus vivo, o exército do Deus vivo. Iam atrás dos sírios, iam atrás dos sírios. Escuta aqui, escuta aqui. Eles começaram a se olhar. Eles falaram: não dá tempo de pegar nossas coisas, não dá tempo de pegar o ouro, não dá tempo de pegar as roupas, não dá tempo de pegar as comidas. Eles vazaram, eles saíram. Porque 4 leprosos, que foram rejeitados, estavam fora da cidade, se tornaram um exército de Deus, para se cumprir a palavra do profeta, dizendo: neste dia e neste horário, vocês terão comida dentro deste lugar. A gente não entende os meios que Deus usa. Deus usou o profeta para falar, mas usou os desprezados lá fora para fazer com que isso acontecesse. É por isso que às vezes você se sente desprezado dentro da igreja. Fala: mas eu sou tão pequeno, eu estou aqui, Jesus, meu Deus, eu não tenho nada o que fazer. Eu não sei pregar como esse menino, eu não sei tocar como os outros meninos ali tão bonitos, eu não sei fazer nada. Meu Deus do céu, Deus está esperando você se levantar como coragem, um improvável, que conseguiu enxergar uma janela para ouvir a voz dele. Aqueles homens fugiram. Quando os leprosos chegaram, fala: ué, mas está vazio? Mas não tem nada. A Bíblia diz que eles começaram a entrar nas tendas. Falou: opa, tinha uma picanha aqui, rapaz. Começaram a cortar, começaram a comer. Nossa, tem muita coisa. Vamos começar a pegar, começar a colocar ouro no bolso. Começar a colocar ouro no bolso. Mas eu garanto que aquele mesmo que sentiu uma impressão do Espírito encorajando os outros, agora sentiu assim, ó: ei, mas eu preciso avisar o povo que está cativo, olha só. Esses homens nunca foram ajudados pelo rei. Eles eram colocados para fora. Era Deus usando a vida desse leproso. Falando assim: mas eu preciso falar para eles, porque lá eles estão com fome, aqui tem muita comida. Sabe quando a gente é rejeitado, a gente cruza os braços, falando: eu não vou fazer mais nada. Que o pastor Fabrício me magoou, também eu não vou mais no culto. Irmão, a Bíblia diz: vençam o mal com o bem. Esse leproso entendeu essa palavra, ele foi lá, avisou os guardas, eles não poderiam entrar. Ele bateu na porta e falou o seguinte: os sírios foram embora, avisa o rei lá. O cara deve ter falado: o que você está falando, leproso? Vai lá para o teu lugar. Imagino que ele tenha visto a barriguinha dele cheia. Ele falou: ei, alguma coisa aconteceu, onde que esse cara comeu? Avisou o rei deu ordem para que eles fossem lá no acampamento, não tinha mais ninguém. E a Bíblia diz que deu o horário. E dentro de Samaria, tinha ouro, tinha comida, tinha trigo, pelo mesmo preço que o profeta dizia. Se coloque em pé. Às vezes você não gosta de uma palavra assim, às vezes eu grito aqui na frente, mas é porque o Espírito Santo, ele fala tanto comigo aqui. Eu não é um bordão de um pregador, eu já disse que eu não me considero mais pregador. Eu falei para Jesus: eu quero ir lá como uma voz. Eu quero ir lá como uma voz que clama no deserto. Eu quero como uma voz do próprio Deus. Então não sou eu que estou falando de janelas, é o próprio Deus que está falando de janelas.
para libertar o povo de uma fome. José foi um governador que libertou lá no Egito o povo de uma fome. Mas esses 4 leprosos também libertaram. Porque não é o título, é quem você entende, quem você é em Deus. Não é o que você faz para Deus que é importante, é quem você se torna pelo que você se faz que é importante. É por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias muitos chegarão e falarão: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu louvei no teu nome, Senhor, eu visitei no teu nome. Deus vai falar: eu não te conheço, porque não é o que você faz, é quem você se torna fazendo o que você faz. E hoje, nesta manhã, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Enquanto esse louvor ministra o teu coração, eu sei que desde o início Deus já estava falando contigo, mas eu quero profetizar enquanto esse louvor será cantado, entoado aqui, não para você gostar, mas para Deus. Deus vai começar a falar contigo, Deus vai começar a falar contigo, Deus vai começar a falar contigo. E eu ouso dizer que algumas pessoas aqui estão pedindo resposta de Deus há muito tempo para dentro da sua casa, e você vai começar a escutar através desse louvor uma cavalaria indo ao seu encontro, mas é uma cavalaria de anjos que estão indo ao seu encontro, anjos de guerra, anjos de paz, anjos de cura, anjos de milagres. Eu ouso dizer, eu profetizo Jesus, assim como o Senhor